Hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens, como você viu aqui nessa arte que foi feita, Adorável Confusão, mensagens sobre a família, que é o que a gente vai transitar aí nesses próximos 2 meses, gastar um tempinho bom aí, não só o mês de maio, mas também o mês de junho, para falar sobre esse assunto tão importante nos nossos dias. E eu acho que nada melhor do que começar essa série de mensagens hoje com ela, aquela que é o centro de toda a família, não é verdade? Aquela que faz uma falta danada quando não está presente. Quem é ela? A confusão. Calma, mamãe, nós vamos falar de vocês, não se preocupem, claro que eu vou falar de vocês. Mas eu acho que a gente não consegue ver família sem confusão. E quando parece que falta confusão, tá faltando um elemento muito importante. Sabe o que acontece quando não tem confusão na família? Tá faltando espontaneidade. Porque toda família que é espontânea, ela ela vai gerar necessariamente bagunça, segundo lá aquele texto da Bíblia, Filipenses 4:1. Sem espontaneidade não há bagunça. Abre e fecha aspas. Você quer imaginar um texto que não tenha bagunça? Um texto quer imaginar uma família ou um lugar que não tem bagunça? Pensa, e aqui não tem nenhum juízo de valor, por favor, se você é militar. Mas o exército não tem bagunça, ou pelo menos não tem na hora que as coisas vão acontecer, de verdade. Não é? Por favor, não é nada contra o exército, nada disso. Porque ele precisa ser assim. Você já pensou um ataque? Aí o exército em ação, né? Uma força armada em ação, e aqui nesse momento, abrir esse momento para espontaneidade, né? Vamos lá, gente. Tá aí um exército, um país invasor está vindo aqui, um inimigo está chegando aqui. O que a gente vai fazer, gente? Peraí, agora eu quero brincar. Agora eu quero fazer festa. Agora a gente vai fazer uma comissão aqui para decidir o que vai acontecer. Poxa, capitão, eu acho que não tem que ser por esse caminho, não, tem que ser por outro. E aí a gente faz uma votação, e aí já foi todo mundo, né, devidamente assassinado, o país já foi invadido e não tem mais nada para fazer. No exército não tem essa espontaneidade nessa hora, porque não tem como, ele precisa dessa disciplina. Mas isso não quer dizer, gente, que, por favor, que dentro de uma família não tenha que ter disciplina. É óbvio que tem que ter. Mas se tem espontaneidade, como disse, tem confusão. Algum problema com a confusão? De jeito nenhum. Problema, claro, quando ela foge do controle. Problema, é claro, quando ela é extremamente provocativa. Quando ela a confusão, ela é parte de uma intriga, de brigas historicamente consolidadas na família, que aí quando sempre se reúne, parece que é sempre um dinamite que é reativado, e passa-se 2 anos sem falar com as pessoas, aí quando volta de novo, a impressão que dá é que nada mudou, e que o dinamite vai ser explodido da mesma forma. Quando é isso, é óbvio que está ruim. Mas quando existe uma família onde existe espontaneidade, sempre vai haver discordância. E aí sim, ninguém melhor no mundo para administrar tudo isso do que vocês, mamães. Eis a minha parte. A gente sabe, aí eu posso falar a gente, porque eu não sou mãe, nunca serei, ainda continuo acreditando na biologia do gênero, né? Sabia que eu vi o graças a Deus por ali, né? Vou voltar aqui. Mas eu acredito ainda que nós nascemos do jeito que a gente nasceu. Mas é óbvio que é uma responsabilidade de todos nós o cuidado da casa. Mas ao mesmo tempo sabemos e reconhecemos de que ninguém é melhor do que as mães para cuidarem e administrarem isso. Não isso como exclusividade, por favor, não é, né? Os filhos e os maridos podem causar o caos e entrega tudo para a mãe resolver, de jeito nenhum, não é assim. Mas o carinho, o jeito especial para vocês que vocês têm para administrar essas coisas é impagável, certamente. Eu quero falar hoje sobre uma super mãe com um nome muito comum, que muitas vezes nesse dia da mãe ela é muito lembrada, que é a Ana. E hoje eu vou pedir para uma mamãe ler aqui, por favor, esse texto de 1 Samuel, capítulo 1. Pedir para a Cris vir aqui na frente, já está em letra grande. Dá para ser, Cris? Não vou conseguir. Não vai conseguir? Então tá bom, gente. Eu não vou pedir para minha mãe ler, porque isso seria demais, né? Andressa, você pode ler? Aí vai estragando a surpresa, né?
Aí, Cris, você pode ler. Andressa, você pode ler. Marília, você pode ler o texto, por favor? 1 Samuel, eu sei. Fica tranquilo, Cris, fica Eu não tranquilo. vou conseguir ler, não é? Fica tranquilo, tranquilo. Marília, vou pedir para você ler aqui. Me apresentou aqui as mamães. Você lê pra gente esse texto. 1 Samuel, capítulo 1. Então você pode abrir. Você precisa de uma Bíblia? É só levantar uma das suas mãos. A gente vai te entregar onde você está, né? E vou pedir... Lucas, pega só o microfone ali para ela, ou ajeitar aí, por favor. Para a mamãe aqui ler esse texto. Samuel, capítulo 1, até o verso 28, né? Marília vai ler pra gente. Havia um homem de Ramataim Zofim. Havia um homem de Ramataim Zofim, na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, costumava reparti-lo com sua mulher Penina e com todos os seus filhos e filhas. Porém, dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Mas sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. Isso acontecia todo ano. Quando subiam à casa do Senhor, Penina provocava Ana, que então chorava e ficava sem comer. Então seu marido Eucana perguntou-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está tão triste? Não sou melhor para ti do que 10 filhos? Ana roga a Deus um filho. Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor, chorou muito, e fez o seguinte voto: Ó Senhor dos Exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor, por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele. Enquanto ela orava ao Senhor, Eli observava os seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Por isso Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: Até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Mas Ana respondeu: Não, meu senhor, sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Não penses que tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora de minha grande ansiedade e aflição. Eli lhe respondeu: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ela disse: Que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e sua aparência deixou de ser triste. Nascimento e consagração de Samuel. Depois disso, levantando-se de madrugada, adoraram o Senhor e voltaram para casa em Ramá. Eucana conheceu na intimidade Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana concebeu, e no tempo devido teve um filho, a qual chamou Samuel, pois ela dizia: Eu o pedi ao Senhor. Aquele homem, Eucana, subiu com toda a sua família para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir seu voto. Ana, porém, não subiu, pois disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, eu o levarei para apresentá-lo diante do Senhor, para que fique lá para sempre. Eucana, seu marido, lhe disse: Faze o que bem te parecer, fica até que o desmames. Apenas confirme o Senhor a sua palavra. Então a mulher ficou e amamentou seu filho até desmamá-lo. Depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequeno, ela o levou à casa do Senhor em Siló, com um touro de 3 anos, um efa de farinha e um recipiente de couro cheio de vinho.
Então sacrificaram o touro e apresentaram o menino a Eli. E ela lhe disse: Ah, meu senhor, tão certo como tu vives, meu senhor, sou aquela mulher que esteve contigo orando ao Senhor. Eu orava por este menino, e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por isso também o dedico ao Senhor. Ele está entregue ao Senhor por todos os dias que viver. E ali adoraram o Senhor. Amém. Obrigado, Marília. Obrigado. Bom, essa história tão, às vezes, conhecida e difundida nesse Dia das Mães é uma história de uma grande bagunça, não é? É uma bagunça, às vezes, tão complicada que precisa até um gráfico para a gente poder entender melhor o que está acontecendo aí nesse texto. Ó, gente, este aqui é Eucana. Você viu esse nome aí presente, eu sempre gosto de destacar isso, até porque esse nome Eucana nos parece no português feminino, mas não, esse é o marido, Eucana. E esse rapaz tinha duas mulheres, Ana, né, que é a personagem principal do texto que a gente leu, e a outra é Penina. E qual é a grande diferença que o texto fala a respeito dela? Penina podia ter filhos e Ana não podia ter filhos. Bom, um homem e duas mulheres, isso não tem como dar certo, em primeiro lugar, né? Mas além da situação ruim em si, gente, a Penina provocava a Ana, que é o que o texto vai dizer pra gente. Versículo 6, mas a sua rival a provocava muito a fim de aborrecê-la, porque o Senhor havia deixado ela estéril. Agora você começa a imaginar um pouco essa situação, de que naquele tempo, é sempre bom a gente lembrar isso, apesar de muita gente já saber disso, naquele tempo, a ideia do filho significava, simbolizava muito que a bênção de Deus estava sobre a família, ou seja, se uma mulher podia ter filhos, a bênção de Deus estava naquela família. E se a mulher não podia ter filhos, qual era, às vezes, a lógica que se pensava? Deus não está nos abençoando. Imagina que Ana, que não podia ter filhos, carregava em si mesmo toda essa sua culpa, toda essa percepção cultural da espiritualidade daquela época, de que Deus abençoa as pessoas na medida que elas têm filhos, ou o sinal grande da bênção de Deus é a questão dos filhos. E de repente, além de carregar esse peso de maneira profunda, terrível, ela tem na sua própria casa uma rival. E por que é importante a gente destacar essa palavra, gente? É óbvio que o texto e as escrituras não falam, não exaltam a poligamia. Não é isso. Desde o início a criação de Deus foi de um homem e de uma mulher. Mas quando isso se deu, em um período curto, um período durante a história de Israel, durante um tempo da história de Israel, quando isso aconteceu, nem sempre, e aí é interessante entender isso, na cabeça de uma das mulheres, a outra era necessariamente uma rival. Sei que pra gente hoje é complicadíssimo entender isso. Mas a gente vai ter que voltar muitos mil anos atrás para conseguir conceber a ideia, entender a ideia um pouco de casamento, a entender a ideia de amor, a entender a ideia das relações, mas nem sempre uma enxergava uma como rival da outra, mas era assim que Ana enxergava a Penina. Não era simplesmente a outra mulher, né, casada do seu marido nesse regime de poligamia, não. Ela era uma rival. Por quê? Ela provocava: eu tenho, você não tem. Eu posso, você não pode. E, gente, era desumano fazer isso com uma mulher. Seria desumano fazer isso hoje. Seria desumano fazer isso nos nossos dias, onde graças a Deus, nos livramos desse tipo de percepção, de que, né, parece que a gente vai falar um pouquinho disso no final, quando fizer a aplicação mais fala de Jesus, de que a bênção de Deus está quando a gente tem filhos. A gente já, graças a Deus, sabemos que tendo ou não tendo, Deus é conosco, louvado seja o nome do Senhor. Mas imagina alguém provocar outro porque você não pode ter filho. E imagina naquela época que tinha esse peso ainda mais terrível. E aí, gente, para Ana não era organizar na sua família organizar uma confusão, mas é ser gente no meio do caos. Ou tentar ter esperança, ou ter esperança no meio de um caos instaurado. Lembrando, dentro da sua própria casa. E aí, mamães, a gente sabe que talvez não sejam essas as lutas que você enfrenta com essa configuração, obviamente. Mas nós sabemos que outras lutas vocês enfrentam dentro da sua casa,
E nós também, como pais e filhos, família, enfrentamos dentro da nossa casa. E a nossa palavra para vocês, mamães, é de esperança e de gratidão. Gratidão pela sua vida e de esperança, porque mesmo no meio dessa grande confusão, dessa grande bagunça, é possível, não uma bagunça só da espontaneidade, mas uma bagunça terrível, é possível ter esperança no meio disso tudo. Esperança de Ana, que acreditava que um dia Deus poderia dar um filho. Esperança de Ana na certeza de que Deus não havia deixado, não havia abandonado ela. E eu acho que ela ensina aqui pra gente todos esses valores da esperança, da perseverança, mesmo em meio de tanta coisa ruim que acontece dentro da nossa própria casa. E talvez a primeira grande lição que a gente aprende no meio desse caos todo é isso. É a esperança que consegue superar as dificuldades dentro do seu próprio lar. Que eu acho que para mim é uma das coisas que mais me destaca esse texto, por causa desse gráfico que você está vendo aqui, que a gente leu. Dentro da sua família, sua rival a provocava. Ao invés de exaltar as suas virtudes, ao invés de exaltar coisas boas daquela mulher, ao invés de chegar em casa, eu sempre penso isso, porque a casa simbolicamente para a gente é um lugar de aconchego. Por isso que é tão ruim, e a gente vai falar desses assuntos que são profundos mesmo em relação à família, é tão ruim quando a pessoa é violentada dentro da sua própria casa. Infelizmente, talvez possa ser o caso de alguns aqui. Infelizmente. Porque é um lugar onde você vai sair da insegurança do mundo, do seu dia a dia, aí você acha que você vai chegar em casa e vai ter ali a sua fortaleza, você vai ter ali o seu descanso, vai ter ali o seu aconchego. O que é que você tem? Provocação, desumanidade. Campo de batalha. Talvez não na profundidade ou na dor de quem foi violentado. Talvez sim. Mas talvez em outras dores, é isso que às vezes nós enfrentamos, às vezes até por um período dentro da nossa casa, mas a gente enfrenta dentro da nossa casa, não é verdade? Às vezes quando nossos filhos estão crescendo e vão começar a se envolver, ou começam a se envolver em coisas das quais nós queríamos que eles se afastassem a vida inteira. E começa um relacionamento de agressividade, de luta muito grande, não a luta ou a rebeldia característica da adolescência, não, é mais do que isso. Ou quando você percebe que você está, como diz o filme, dormindo com o inimigo. Seja com seu marido, ou com a sua esposa, ou convivendo com gente assim dentro da sua própria casa. E você fala assim, Deus, me dá isso no trabalho. Me dá essa loucura no meu dia a dia, mas não me dá essa loucura dentro da minha casa. É difícil fazer renascer a esperança assim. Ana conseguiu. No campo de batalha, no meio da rivalidade, no meio da provocação, Ana conseguiu mostrar pra gente que é possível ter esperança em meio a esse caos. Ana se permitiu, e a gente vai falar em algumas verdades aqui, Ana se permitiu também a tristeza e a amargura. Eu acho lindo isso nesse texto. Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Versículo 10. E com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor e chorou muito. Ana estava com a alma o quê, gente? Alma o quê, gente? Amargurada. Sabe por que é importante a gente ressaltar isso? Para parar com esse triunfalismo quando a gente está buscando Deus e está buscando a esperança nele. Porque tem gente que não se permite o que Ana se permitiu viver. Eu acho que toda vez que exalar de si qualquer tipo de amargura, qualquer tipo de tristeza, qualquer tipo de dor, ela vai ser um sinal, seria um sinal, infelizmente pessoas pensam de um tipo de falta de fé, de uma falta de alegria em Deus, de uma falta de esperança em Deus. Quando Ana mostra que, sim, numa situação caótica, é tempo de ter luta. Aliás, a gente precisa, nesse tempo de teologia da prosperidade, resgatar a teologia do luto. Ou na espiritualidade da prosperidade, a espiritualidade do luto. Que a Bíblia nos ensina que há, sim, tempo de se alegrar, mas que há, sim, tempo de chorar. De que é assim que no meio da confiança a gente acaba semeando todas as coisas com lágrimas. Essa expressão do Salmo. A gente leu o Salmo no início, Salmo 81. Olha o que o salmista diz, Senhor.
Parece que o Senhor é impassível. Parece que o Senhor se calou. Parece que o Senhor não está olhando para a gente. E todas as expressões dos salmos, que são tão bonitos, que falam tanto das nossas visões a respeito de Deus, do nosso sentimento a respeito de Deus, permitem-se a esse momento de amargura e de tristeza e de dor. Mesmo sabendo que no final de tudo que a gente vai ter esperança. Mas o processo é doloroso. Não enxergue nisso antagonismo. Quando você estiver em meio da dor, lembre-se desse sinal. Ana chorou, Ana se amargurou. Eu posso continuar tendo esperança no meio desse caos. Louvado seja o nome do Senhor. Versículos 10 e 12. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor, chorou muito, e fez o seguinte voto: ao Senhor dos Exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Navalha não passará pela cabeça dele, sinal de consagração. E enquanto ela orava ao Senhor, Eli observava os seus lábios. Tem horas que oração pra gente se torna ou o último recurso, ou na verdade um pequeno recurso no nosso dia. A gente se acostumou, e pensa num texto sobre esterilidade para os nossos dias hoje. Por favor, óbvio, se você luta com isso, não está nada de errado isso, pode e deve procurar um médico. O texto não nos fala para não fazer isso. Como nenhuma outra situação na nossa vida. Assim como se você tiver um problema no coração, tem que procurar um cardiologista. Assim como se você tiver um problema no seu cérebro, procurar um psiquiatra, um neurologista, ou qualquer coisa parecida. Ou qualquer outra situação, procurar algum profissional que possa te ajudar e, pela bênção de Deus, reconhecer que toda sabedoria, toda ciência, toda coisa boa, todo dom perfeito vem do Pai. Mas não deixe de orar. Voltando a um assunto, parece que nós presbiterianos retiramos a oração como uma formalidade. Não é verdade? Parece. E parece que às vezes a gente, por ressaltar tanto uma doutrina importante, que é a doutrina da soberania de Deus, nos parece que a doutrina da soberania de Deus faz a gente, isso não é nem o que a doutrina reformada quer dizer, e nem o que a Bíblia quer dizer, eu estou falando de uma percepção sobre a nossa espiritualidade, que essa confiança na soberania de Deus faz a gente orar menos. E a gente fica reafirmando o tempo inteiro, não, Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. E parece que essa afirmação, Deus está no controle, ela tira da gente o quê? O nosso prazer de falar com Deus e colocar diante dele os nossos pedidos e as nossas mágoas. Agora eu quero que você olhe para a Bíblia. Você que crê tanto na soberania de Deus, como eu creio, como nós cremos e devemos crer. Vamos lá. Existe alguém que cria mais na soberania de Deus do que Jesus Cristo? Na hora que ele vai escolher os seus discípulos, o que ele fica fazendo a noite inteira? Os apóstolos? Ele passa a noite orando. Quando, no meio de uma multidão, cheio de gente ainda para curar, adoro esse texto, Jesus despede as multidões a fim de orar sozinho. Jesus, antes de começar o seu ministério, vai ser levado pelo Espírito Santo, pelo próprio Espírito Santo, para ser tentado no deserto. E ali ele faz o que, gente? Que é uma coisa que é muito colado com oração. Ele fica 40 dias jejuando. Sinceramente, quem crê mais em soberania de Deus? Você ou Jesus? Ele crê muito mais do que eu. Ele é o Filho de Deus, o Deus Filho. Essa ideia até de ele crer na soberania de Deus é até ilógica para a gente, é mais didática para a gente entender, porque ele é o próprio Deus. Crer na soberania de Deus, o Pai, é crer na soberania dele. Vocês entenderam essa lógica doida da Trindade. Mas isso exemplifica alguém que sabia que todas as coisas estavam no controle do Pai, gastava tanto tempo em oração. Então a doutrina da soberania de Deus
se ela é crida de maneira certa, ela nos leva a colocar mais os nossos joelhos na presença de Deus e não menos. O que talvez a gente afirme quando diz Deus é soberano é, deixa isso vai dar certo. É uma coisa meio, deixa pra lá, ele está cuidando. Você acredita que ele está cuidando mesmo? Acredito. Não, se acreditasse, você estava falando com ele todos os dias. Entenda bem, gente, não como uma obrigação, mas como um privilégio, como um prazer e como uma expressão da nossa confiança naquele que controla todas as coisas. Ana cria dessa maneira. Até para destacar aqui a questão humana, Ana falou assim, poxa, eu quero ter filho. Mas naquele tempo, né, para ter filho precisava fazer uma coisa. Que hoje em dia também se faz muito. E o texto diz, né, que Ana conheceu aquela expressão suavizada da Bíblia, o seu marido Eucana naquela noite, e depois eles tiveram, Ana se viu grávida, conheceu, teve relação sexual. Ou seja, até nessa questão, eu vou ficar orando, mas vou ficar na minha, não dá certo. A parte ela fez, claro, mas isso não tirava dela essa confiança de que o Deus soberano iria escutar a sua oração. Ela teve que superar, sabe o que, gente, na sua esperança? Eu tenho certeza que você vai precisar superar isso também, a sua própria incredulidade. Para superar a incredulidade, nada melhor do que colocar o nosso joelho no chão, a nossa cara no pó. Eu gosto da parábola do juiz Inico. Está lá em Lucas 18, você não vai precisar abrir esse texto, mas Lucas lá conta uma parábola, Jesus conta uma parábola, que havia uma viúva que pedia para um juiz que nem temia a Deus. Esse juiz era iníquo, né? Não temia a Deus. Fala assim, julga minha causa, julga minha causa. E por um tempo ele não foi atender, mas a Bíblia diz que por causa da sua importunação, tanto você aqui ficar batendo para julgar a sua causa, o juiz que não conhecia Deus falou, tá bom, eu vou julgar. E Jesus termina essa parábola dizendo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? A oração não é necessariamente imediata. E no momento em que parecer demorado, em que Deus está olhando para nós, olhando por nós, ouvindo as nossas orações, quando nos parecer demorado, sabe o que a gente tem que fazer? Orar de novo. E orar mais. Jesus não ensina essa parábola do juiz Inico como quem estivesse dizendo assim, olha, clama aí porque talvez ele não esteja escutando, ou como o juiz ele esteja de má vontade. Não. Deus nunca está de má vontade. O que ele quer fazer, Jesus, é fazer uma comparação. Olha, se alguém que não tem nenhum compromisso com Deus, relação com Deus, atende as pessoas que estão importunando, fala assim, quanto mais vocês que pedem a um Deus soberano, importunem, ou perseverem, continuem. Se até o mala responde, imagina Deus. O que Ana teve que superar na sua esperança? As vozes alheias, versículos 12 e 16. Enquanto ela orava ao Senhor, ele observava seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. E por isso Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele lhes disse, até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Ela estava orando com tanto fervor, e aí aqui o texto mostra que ela era presbiteriana, porque ela estava orando silenciosamente. E ela estava orando silenciosamente, e ali o sacerdote passa, observa o movimento dos lábios dela, e fala assim, essa mulher aí, ó, está querendo esquecer o negócio com vinho. Está querendo esquecer aí a sua tristeza com qualquer outra coisa. Está aí se inebriando e tudo. E às vezes ela não estava nem aí. Pode falar o que você quiser ali. Pode achar o que você acha. Não é questão de beber vinho. Eu sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho nem bebida forte. Mas eu derramei a minha alma diante do Senhor. Eu acho que às vezes quando a gente precisa olhar para isso, para essas pequenas expressões, e não ter vergonha. Talvez você diga, não, é silenciosamente, não é isso, não tem vergonha de orar na igreja. Mas a gente tem vergonha, sabe por quê? De dizer para os outros que a gente está buscando a Deus.
Talvez essa seja uma das vozes que nos faz parecer infantis, não é verdade? Nos faz parecer ingênuos diante da vida. Sim, eu estou buscando a Deus para resolver o meu problema. Claro, tem que buscar a Deus, mas tem que fazer isso. Estou fazendo isso, mas na minha vida o mais importante é, além disso tudo, buscar a presença do Senhor para essa questão. E às vezes essa sensação que a gente tem, a gente já falou isso aqui algumas vezes, que tem a ver com a nossa visão materialista que a gente tem na nossa cultura, da retirada do sobrenatural, da retirada de Deus, ou da suposta tentativa de matar Deus do nosso dia a dia. Ele não existe mais, isso é bobagem, ou uma mera superstição, uma mera religiosidade. A gente tem vergonha de expressar a nossa fé. E eu lembro, vou dizer, o sermão que eu preguei aqui, na inauguração aqui desse novo espaço, no dia 8 de novembro, falando da gente aqui como cidadãos brasileiros e cidadãos dos céus aqui na terra. Lembro que falei isso, que a gente tem que ser um ponto, essa expressão até fica meio mística, né? Um ponto de fé aqui na terra. Ou seja, para a nossa cultura, quando ela olha para um lado, ela fala assim, ninguém mais ele acredita em Deus. Ninguém ele acredita em Deus. Deus morreu para aquilo ali. Mas ele olha para uma comunidade, ele olha para uma família e fala assim, não, mas tem gente ali que tem diferente. É diferente, eles têm fé, eles acreditam. Que por mais que possa parecer ingênuo ou estranho para a nossa cultura, a ideia de que nós estamos buscando, não tenha vergonha de falar com ele. Mas sabe qual eu costumo dizer que é talvez a nossa principal obstáculo, a principal voz que a gente tem que parar de ouvir? A nossa. Essa talvez seja a que fale mais alto quando a gente está orando. A voz que tenta reprimir a nós mesmos, porque existe a parte que acredita e existe a parte que não acredita. A parte que busca, mas também a outra parte, a outra voz que fica ali suando, diz assim, para com isso. Deixa pra lá, deixa de ser ingênuo. Fica imaginando se isso tivesse acontecido com uma história de Jesus, que talvez você conheça ou não, que é um cego Bartimeu, um cego cujo nome era Bartimeu. Ele estava andando e ele viu Jesus e aí ele gritou, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o que as pessoas ao lado dele falaram para ele fazer? Para de orar, para de clamar, não importuna o mestre, não incomoda Jesus não, para de falar, para de orar. E Jesus contemplou aquela situação, aquela perseverança, aquele olhar de Bartimeu para o próprio Jesus, atende o clamor dele e cura aquele homem daquele mal. Guarda uma coisa no seu coração, meu querido, pode ter certeza disso. Não é frasezinha de vingança, é para você guardar isso. As pessoas que te criticam hoje não vão resolver o seu problema amanhã. As pessoas que criticam você de buscar a Deus não vão resolver o seu problema amanhã. Meio pentecostal, não desista, creia, não pare de lutar. Só não precisa tocar essa música domingo que vem. Mas persevere nisso. Não desista, creia, não pare de lutar. Peça a Deus, peça a Deus, peça a Deus. E não desista ou desista de ouvir as vozes dos outros que pedem a você para desistir. A gente caminhando para o fim, gente, a esperança reconheceu uma coisa de mais importante nessa história toda. Que tudo era para a glória de Deus. Fez o seguinte, Senhor dos Exércitos, o voto de Ana. Se deres atenção à aflição da tua serva, se você se lembrar de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da minha vida, e navalha não passará pela cabeça dele. O voto dos nazireus. É um voto de consagração naquela época. Depois de mamá-lo, quando o menino ainda era pequeno, versículo 24, ela o levou à casa do Senhor em Siló com um touro de 3 anos, uma éfa de farinha e um recipiente de couro cheio de vinho. Sacrificaram o touro e apresentaram o menino a Eli. E ela disse, meu Senhor, como tu vives, meu Senhor, sou aquela mulher que esteve contigo aqui orando a Deus. Eu orava por esse menino, o Senhor me concebeu o pedido que fiz. Por isso também o dedico ao Senhor, e ele será entregue ao Senhor por todos os dias que é viver. E ali adoraram a Deus. Olha que bonito essa expressão. O que ela reconheceu ali no seu coração? De que aquele filho não era para ela, ele era para a glória de Deus. E eu sei que é uma expressão também muito, de volta e meia a gente
repete isso, mas a grande verdade é que a gente só está pronto para receber alguma coisa quando nós estamos prontos para devolver isso para Deus. Porque a verdade é que quando Deus nos dá coisas em que a gente não é capaz de devolver para Ele, ou dedicar para Ele, gente, a grande verdade é que essa coisa nos possui. E quando nós somos capazes de devolver isso para Ele, e a ideia de devolver o filho não é, se o senhor tomar, tudo bem, se o senhor levar para si, né, tudo bem, não é isso, mas de que isso é para Deus, de que esse filho, de que Samuel é para o Senhor, de que seu filho é para o Senhor, de que seu casamento é para o Senhor, de que a sua vida é para o Senhor. Enquanto a gente não puder, nesse sentido, devolver, ou dedicar, ou consagrar a Deus, tudo aquilo que a gente tem de mais precioso nos pertence. E a esperança de Ana vai dizer assim, cara, a coisa que eu mais preciso entender disso tudo é que qualquer fruto daquilo que eu receber, eu tenho que devolver para Deus, não como uma relação de troca, mas uma relação inclusive de liberdade. De que quando eu consagro, eu sou livre. De quando eu dedico, eu sou livre. De quando eu devolvo, eu sou livre. E devolvo para os melhores braços, para as melhores mãos. Isso é para a glória, para o louvor, para a honra do nosso Deus. E entenda, Deus não faz isso para nos privar de felicidade. Não. Ana não dedicou Samuel, o filho, para agora sim eu toma, e aí eu deixo eu ser infeliz aqui. Não. A maior felicidade é quando a gente vê tudo na nossa vida. Tudo. Absolutamente tudo para a glória de Deus. Quando a gente vê a nossa família para a glória de Deus. Quando a gente vê o nosso casamento para a glória de Deus. Quando a gente vê os nossos filhos para a glória de Deus. Quando a gente vê os nossos pais para a glória de Deus. Quando a gente vê os nossos negócios para a glória de Deus. Quando a gente vê o nosso propósito de vida para a glória de Deus. A gente devolveu, ou consagrou, dedicou isso a Deus. Não existe nada absolutamente mais libertador e mais feliz na nossa vida. Que a esperança de Ana, no final de tudo, ela não foi egoísta. Ou se tivesse sido no começo, Deus transformou isso na medida que foi tocando no coração dela e falou assim, é tudo para o Senhor. Então aí Deus respondeu a oração dela. Agora eu quero concluir dizendo que Deus não precisa nos dar um filho para saber que a sua bênção está sobre a gente. A verdade é que Ele nos deu o seu filho. Naquele tempo, como eu disse, repito, para uma mulher ou para uma família era importantíssimo isso como sinal da bênção de Deus. Para a gente o filho continua sendo o grande sinal da bênção de Deus. A diferença é que nós estamos falando do Filho de Deus. Esse que foi enviado, o Filho de Deus, é a maior certeza do amor de Deus por nós. Deus nos amou de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o grande sinal da bênção de Deus sobre a nossa vida. Ele enviou o seu Filho Jesus. Deus nos amou de uma maneira tão grande, mas por que esse amor precisava ser expresso através de Jesus Cristo? Por causa da nossa condição inicial, de gente rebelde, de gente desconectada com Deus, de gente cujo relacionamento foi rompido com Deus. Os nossos primeiros pais, eles pecaram, eles se rebelaram contra Deus, Adão e Eva, e nós herdamos tudo isso. O rompimento deles foi herdado por nós. Pertencemos ao reino dos humanos, os filhos de Adão. Todos nós herdamos essa desconexão, que gera uma morte. O que a Bíblia nos conta, essa morte espiritual, o nosso relacionamento com Deus rompido, a morte física que entrou no mundo por causa da desobediência, a morte eterna, que é o que nós herdamos caso nós mantivemos a nossa condição, mantenhamos a nossa condição, a morte eterna de estar eternamente separado de Deus. E por mais que tentemos, meus queridos, fazer alguma coisa por nós, pelos nossos esforços, para resolver esse problema, o que a Bíblia nos conta? Que as nossas obras não nos salvam, elas são como um trapo de imundícia. Mas a gente volta para aquela notícia maravilhosa sobre o amor. Mas Deus já me amou de uma maneira tão grande, tão grande. Ele quis reconciliar-se comigo, que eu me reconciliasse com Ele, melhor dizendo, que Ele mandou o seu Filho Jesus, um substituto, 100% homem, 100% Deus.
Ele precisava ser Deus, que precisava ser perfeito. Ele precisava ser homem, porque precisava morrer por nós. E ele foi o sacrifício aceitável, porque Deus colocou o meu pecado, que era aquilo que me separava de Deus, e ele colocou sobre a vida de Jesus. E quando Jesus morre, ele leva esses meus pecados. Ele leva a minha separação. Ele leva a barreira que existia entre eu e o meu Pai, entre eu e Deus. Quando ele ressuscita, ele vem nos provar de que se não existe mais pecado, não existe mais morte, só existe vida eterna. Deus nos amou. É a certeza de que Ele quer se relacionar com a gente, mas só é possível relacionar-se com Ele se você crê de todo o seu coração que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E hoje, nesse Dia das Mães, que você se encontre com o Pai. E nesse Dia das Mães, que você encontre com o Pai, que quando você vê nos seus braços, você vai perceber que o seu amor é maternal, é um amor de mãe, maravilhoso. Digo isso porque é importante hoje, porque talvez muitos aqui já tenham a sua mãe falecida, ou talvez nunca tenham conhecido a sua mãe, ou talvez mesmo que a conheçam, mesmo que esteja aqui entre nós, nada, absolutamente nada, vai se comparar ao grande amor maternal de mãe de Deus, o nosso Pai. E esse encontro há de transformar a sua vida. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, creia nele. Se arrependa dos seus pecados. Creia em Jesus Cristo. A Bíblia diz que você será salvo. E creia nesse Jesus que dá esperança para a gente. Mesmo no meio das dificuldades da sua casa. Permita-se ficar triste. Permita-se ficar amargo. Creia na oração. Não se importa o que as outras vozes ou você mesmo disse. E creia no meio dessa esperança que o que vai te trazer liberdade mesmo naquilo que você está pedindo é quando o seu fruto for devolvido ou for para a glória de Deus. Mamãe, Deus abençoe a sua vida, a vida de todas vocês, a vida de todos nós aqui, porque sabemos que existe um Pai amoroso, cheio de amor de mãe, para cuidar da gente. Que Ele nos abençoe.